As primeiras pegadas. Segunda memória. Parte 2. Andar, andar e andar. Tal é o nosso destino. A condição do homem não é outra, senão a mover-se, deslocar-se, não ter guarida fixa, nem acampamento que dure. Seguir as reses ali, aqui, aonde queiram ir, do mesmo modo que elas vão aonde abundam os pastos, estes crescem onde a chuva ordena. A água que cai do céu é definitivamente quem comanda e dirige o nosso deambular, condicionado pelos hervaçais que atraem rebanhos que nos guiam e procuram o alimento. Somos filhos da chuva. É a sina do homem tecer uma rede emaranhada e sem fim com as pegadas do ir e vir de seus passos. Algumas dessas pegadas singulares, estranhamente formadas, casualmente fossilizadas e milagrosamente conservadas, foram descobertas quase há 4 milhões de anos depois de terem ficado estampadas no solo, e constituem a mais antiga recordação de uma de minhas vidas. E são minhas e de Ombutu, meu novo chefe. Como calá-lo? Como não antecipá-lo aqui? Porque essas marcas do Paleolítico Inferior, das quais tive notícias em uma longínqua encarnação futura, foram-me o primeiro acicate, como já ficou dito, para escrever essas memórias do homem, o filho da chuva. Nós, os desgarrados de autoridade de Bongbó, os seguidores de Ombutu, estávamos certa manhã de estio instalado um acampamento nas ladeiras de uma grande montanha. Abaixo vislumbramos a grande savana, coberta com melhores pastos que jamais víramos, cujos talos de ervas eram tão altos como uma mulher, embora nem tanto que chegassem a ocultar os rebanhos de antílopes, búfalos, girafas e mamutes que pastavam aos nossos pés. E acima de nós, nos confins dos bosques que deslizavam desde o cume, uma família de cervídeos nos contemplava, parecendo incomodada com a nossa presença ingrata, e observavam atentos. Naquele lugar onde nos havia conduzido o gênio Ombutu, não nos faltaria a caça nem o apetite a saciar. Isso pensávamos nós, embebidos na contemplação dos rebanhos. Ao homem, porém, não lhe é lícito especular sobre o futuro, nem sequer sobre o instante imediato que lhe marcará o próximo palpitar do coração. De repente, um murmúrio surdo, nascido das próprias entranhas da terra, começou a deixar-se ouvir, e o solo a trepidar. Era como se os mortos de todas as idades que nos precederam se rebelassem contra a eterna condenação ao silêncio e ao sono que sobre eles recaiu ao falecerem, e frenéticos golpeassem dos abismos do mundo contra a crosta da terra, para libertar-se e escapar. No mesmo instante, o cume da montanha estalou e começou a cuspir fogo e grandes pedras que ameaçavam furar o céu. Ao mesmo tempo, grandes avenidas de uma substância incandescente, de uma água espessa e deslumbrante, transbordando da boca que as vomitava, puseram-se a deslizar pelos sulcos das ladeiras. E ao seu contato, os bosques se transformaram em piras imensas e vimos darem ao ser os seus últimos pulos para a morte, convertidos em águas de luz, e fundir-se no ar como se fossem chispas ou espíritos celestes que, minutos antes, animavam-lhe os corpos. Por instinto, iniciamos a fuga em direção à savana, mas Ombutu se opôs com energia, e embora alguns não lhe obedecessem, fomos muitos os que o seguimos. Grande e sábia foi a sua decisão, porque em poucos instantes, mal as primeiras faíscas caíram sobre os pastos e os rios de fogo desembocaram no ervaçal, toda a planura se transformou em um lago igneo, em que pereceram, sem escapatória possível, os rebanhos de herbívoros, os caçadores que o acuavam, os habitantes dos acampamentos ali estabelecidos e todos quantos incessantemente preferiram escutar as ordens descontroladas do pânico e não a razão das que Ombutu nos transmitiu. Longe de descer até a armadilha mortal,
O que fizemos foi nos adentrarmos na montanha buscando as zonas convexas da orografia, e não os sulcos por onde havia o perigo de se transbordar as lavas. Engatinhando, ajudando-nos com as mãos, escalamos a vertente, onde uma sorte de rebordo ou de saliência nas penhas nos protegia da chuva de pedras que caía do céu e dos blocos de rochas soltas que rolavam com horroríssimo estrondo ladeira abaixo. Dali contemplávamos apavorados o mar de fogo em que se precipitaram todos aqueles que desatenderam às ordens de quem nos comandava. Ao amanhecer do dia seguinte, vimos-nos colhidos por um novo fenômeno. A terra já não trepidava, nem o vulcão vomitava fogo. Nem nos feriam a visão os incêndios, pois fora tudo consumido, mas as cinzas em suspensão descia agora sobre a terra, qual nevada lenta e persistente, que transformou o panorama dos contornos, unificando a infinita gama de cores da natureza com um único tom gris e tétrico. O sol já não penetrava a espessa capa de cinza que pendia no ar, e tanto o solo quanto o céu, a planície como as ondulações, órfãos de todo cromatismo, produziam a impressão de um amanhecer congelado, isolado, interminável, como se a luz, já pressentida, se houvesse detido junto ao tempo antes que a aurora se transformasse em dia. Aquela cinza que tudo cobria, até onde a vista alcançava, não se podia pisar, pois abrasava a planta dos pés. Ao cabo de 3 dias, em que não pudemos alimentar-nos nem matar a sede, começou a chover e a água esfriou as brasas. Iniciamos um longo caminhar rumo a outros vales, outros lugares, em busca de outros pastos, de outros rebanhos. Ombutu ia à cabeça. A 10 metros seguia eu, e atrás de mim os sobreviventes da catástrofe. Os pés afundavam naquela pasta lodosa, formada por chuva e cinza. As marcas de Ombutu, à minha frente, eram profundas, bem delimitadas, como um símbolo do nosso eterno perambular, como uma marca de nosso destino, do destino do homem. Andar, 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 e tecer uma rede intrincada de passos, daqui para lá, de horizonte a horizonte, sobre a superfície da terra. Subitamente surgiu o sol e o chão endureceu rapidamente ao calor dos raios. As pegadas de Ombutu, minhas pegadas, como imaginar naquela longínqua encarnação que haveria de torná-la a vê-las 4 milhões de anos depois? Nunca soube quando morri. Ignoro em que momento e circunstância arrebatadora de homens levou-me consigo. Talvez tenha acabado fulminado por um raio. Talvez surpreendido por um ataque de um predador. Ou docemente, durante o sono, como um entardecer que se apaga. Mas é certo, terá sido de forma súbita, porque, do contrário, lembrar-me-ia. O homem que caminhava à minha frente havia transformado a circunstância de nossa espécie. Os que nasceram depois de nós já não seriam como os que morreram antes. Ombutu era o inventor do fogo, a cabeça de uma nova estirpe. No correr dos anos, os homens fizeram-se amigos de comemorar com lápides ou com monumentos os acontecimentos que transformaram o mundo, ou de honrar com eles os grandes indivíduos que revolucionaram a história e lhe modificaram o curso. Porém, o tempo a que me refiro não havia quem tal fizesse. E, por conseguinte, a natureza supriu nossa imperícia. E para honrar os que tornam possível vencer pela primeira vez o desamparo, não foram os que erigiram o monumento mais antigo da Terra, como correspondia àqueles que se tornaram senhores do fogo. O autor da lápide comemorativa, que havia de perpetuar-lhes a lembrança através das idades, foi um vulcão. Esta é a minha segunda memória.